Olá, pessoal! Pode ir de novo? Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Hoje eu tô gravando aqui da cozinha porque eu tô achando feio os fios pendurados ainda lá no escritório. Aqui em casa é muito pequeno e é um ambiente bastante pequeno, os cômodos são pequenos. E eu ainda tô enrolando para poder trabalhar no escritório lá, para poder trocar. Eu tenho que simplesmente trocar o reator da lâmpada, só que eu tô fazendo hora com isso. Eu estou apertado com minha tese e a escrita de tese é uma coisa fantasticamente terrível, porque não sai. Parece que você escreve, escreve, escreve e não termina. Mas não é sobre esse tema que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre uma coisa bem para trás, uma coisa que ninguém me falou, mas eu já desde o início sabia que aquilo era importante. Que eu quero falar hoje sobre iniciação científica e o apreço e o desprezo e o que eu digo sobre a iniciação científica? Bem, ninguém me contou sobre isso exatamente, mas era uma coisa fácil de deduzir. O que acontece? Eu tive eu recebi uma dádiva, vou chamar isso de uma dádiva, que é o quê? Eu tinha uma expectativa de quando eu tivesse no ensino médio, geralmente no ensino médio, a minha escola, por ser uma escola muito boa, de referência, as empresas ofereciam empregos para os alunos da minha escola. E eu tinha a expectativa de o quê? Conseguir um emprego. Não, às vezes é legal, quem sabe começa a ganhar um dinheirinho. Então aquela coisa, é, enfim, eu nunca tive. Então você nunca tem dinheiro. E aí de repente você tem uma possibilidade boa. Só que o que aconteceu? Para meu espanto, apareceu uma coisa que era muito mais a minha cara, que era muito mais assim interessante para mim. E o que é essa coisa? Pressão e iniciação científica para ensino médio. Para quem nunca ouviu falar, aquelas bolsas BIC Júnior. Então você aí que está fazendo ensino médio, talvez você possa já começar o seu processo de educação científica já de imediato, e você não saiba, você está perdendo a oportunidade. E surgiu a oportunidade de fazer iniciação científica e numa área que eu não esperava, que eu não. Enfim, era um projeto ligado às ciências biológicas. Eu fui trabalhar com insetos, fui trabalhar com entomologia. Ou seja, nada a ver com o que eu fui depois me graduar. Mas foi importantíssimo para mim porque o que aconteceu? O valor na época da bolsa era ridículo. Eu recebia R$ 80 por mês para desenvolver aquela atividade. Há alguns anos atrás, não era mesmo assim, não era um dinheiro bom. Era um dinheiro que era o quê? Bem pouquinho. Então eu fazia de tudo para poder economizar. Uma forma que eu usava para economizar esse dinheiro era pegar a bike e ir de bike para a universidade. Então eu ia para a escola onde eu fazia ensino médio, ficava uns 4 quilômetros de casa pedalando. Voltava para casa mais 4. Depois eu nem sei ao certo quantos quilômetros que era para a faculdade, mas era além da escola onde eu estudava. Então eu rodava de bike direto. E o que aconteceu? Apesar de ser pouco, eu me mantive interessado. E por que foi importantíssimo essa iniciação Bic Júnior? Porque eu comecei a ser apresentado a esse universo da pesquisa. E o que aconteceu? Foi também importantíssimo para mim perceber o quão importante, o quanto a pesquisa nos transforma enquanto alunos. Porque uma coisa é você entrar na graduação, iniciar e terminar um curso, simplesmente fazendo as disciplinas ali, os estágios obrigatórios e se conter. Agora, fazer outras atividades como iniciação científica, estágio em laboratório, aquelas coisas que não estão necessariamente ali na ementa e que você faz participar de projetos de feiras de ciência, na organização, exposições, tudo isso enriquece muito, porque a gente aprende a lidar com como eu diria algumas pessoas, como um termo que eu vejo muita gente usando, como ficar espertinho, safo, como se safar das situações. Por quê? Quando você está organizando um evento, quando você está fazendo uma pesquisa, quando você tem que ter o quê? Jogo de cintura, perceber o que está acontecendo, ter sensibilidade, saber escrever. E uma coisa que tem me incomodado ultimamente é muita gente tem desprezado a iniciação científica. Porque ela é fundamental e muita gente não percebe o valor disso. As pessoas hoje em dia estão preocupadas com quanto que paga. Paga quanto?
coisa que eu aconselho é, pense no seu futuro. Ah, não, eu vou ser engenheiro. Engenheiro, eu não preciso de pesquisa. Eu vou ir para lá, para o campo, lá para o mercado de trabalho, e lá eu vou trabalhar e parece, me dá a impressão assim, é como se a pessoa fosse ser motorista de ônibus, sabe? Que, ah não, eu vou chegar, dirigir o ônibus e nada mais importa. Parece que engenheiro, esses queridos graduandos aí estão com essa cabeça. Só que engenharia é, como eu gosto de dizer, descascar abacaxi. Eu estou dando um exemplo só da engenharia. E os outros demais exemplos que a gente vai falar ainda. A gente poderia falar da física, enfim, das licenciaturas, por exemplo. Pode ser que você vai trabalhar no fim das contas, ao terminar sua graduação, com uma área que está mais ligada a desenvolvimento, mais ligada a pesquisa, mais ligada a... Então você vai depender o quê? Não vou dizer de um costume, mas o quê? De ter uma educação, de estar... realmente de ter uma formação a mais que é dada por essa iniciação científica. Aprender como realizar uma pesquisa, como escrever um artigo, como ler um artigo científico. Tem gente que não sabe nem por onde começar a ler. Então, geralmente você tem, por exemplo, quem vai fazer uma pós-graduação, vai fazer tanto lato sensu quanto escrito sensu, um mestrado, um doutorado, depois, que seria escrito sensu, a lato sensu, a especialização ali. Quem vai fazer, então, ali uma pós é essencial. Por quê? Entender quais são os passos ali do método científico, da pesquisa científica, ter essa experimentação, esse contato. Agora, me preocupa porque a gente vê gente desinteressada, que está só pensando em quanto a bolsa paga, que está com preguiça de ler. Então, é uma coisa fundamental na hora que você vai fazer uma pesquisa, é o que? É a leitura, a revisão bibliográfica. Enfim, ela entender o que se passa no mundo naquela área. Poxa, o estado dessa área, o que a gente chamaria ali, né, o estado da arte, ali, o que está acontecendo nesse exato momento é isso. Por quê? Porque veio uma situação anterior e foi construindo um conhecimento e a gente chegou num determinado patamar. E saber que agora a gente precisa chegar num nível um pouquinho acima. Então, esse nível um pouquinho acima, a gente se deseja o quê? Estar ali. Ao menos para um aluno de iniciação que ele conseguir reproduzir algum trabalho que já foi feito, ou então fazer algo parecido. Então não se espera dele um caráter de inovação tremendo. Se espera o quê? Que ele aprenda a como lidar com esse processo de pesquisa. E hoje eu fico até com a cabeça doendo, porque eu penso e falo, olho e falo, poxa, parece que a demanda, que a procura por essas vagas na iniciação científica parece que está sobrando vaga, parece que está sobrando bolsa, porque a galera não está afim de trabalhar. Então, fico triste pelos outros e falo, poxa vida, na minha época era tão difícil. Quando eu fui fazer na graduação a iniciação científica, o que aconteceu? Eu tive que escrever um projeto, porque meu desespero foi tamanho, eu sabia da importância daquilo. Por quê? Porque eu fiz aquela iniciação lá atrás, no ensino médio. Então, aquela BIC Júnior, agradecer muito aí ao meu orientador, o Alisson. O Alisson Fonseca é um engenheiro agrônomo e eu sou extremamente grato a essa pessoa, porque ele me direcionou, ele me orientou. E esse papel do orientador foi, sem dúvida, fundamental na minha vida. Foi bom para abrir os meus olhos, porque independente de qual área eu estivesse, eu deveria o quê? Me preocupar em desenvolver essas competências relacionadas à pesquisa. Então, gente, o que eu digo é o seguinte, dói, trabalhar dói, então não se acomodem. Pegou ali um projeto, entrou com bolsa ou não, o que vale é o conhecimento, é a experiência que você ganha. Eu acho que às vezes é muito mais a experiência, o contato, o tátil da coisa do que... E voltando lá, uma coisa também que eu falei durante o vídeo mesmo, às vezes a pessoa chega ali e acha que não, agora eu vou ser engenheiro e eu vou lá para a obra lá, ou então eu vou lá para o chão da fábrica ou então eu vou ficar na minha salinha desenhando projetos. A pessoa às vezes tem uma imagem tão ilusória, vive numa ilusão tão grande, porque querendo ou não, às vezes pode acontecer o que aconteceu recentemente. Nosso país entrar em crise e o que acontece? Cadê as oportunidades de emprego? Desapareceram. E muita gente foi se refugiar em quê? Em outras atividades. Não, que não tem nada a ver com a área de formação? Não, por exemplo, eu vi muita gente eu vi muito acontecer isso na engenharia.
havia uma sobra de bolsas e de repente as bolsas acabaram. Por quê? Porque a galera não estava conseguindo emprego e resolveu fazer um mestrado, resolveu fazer uma pós, resolveu fazer outras coisas da vida até que o emprego aparecesse. Então, você que está aí fazendo uma graduação, eu vou dar um puxão de orelha principalmente em quem está fazendo a graduação. Quem está aí fazendo a graduação, dê valor à iniciação científica, por favor. É uma coisa. Ela gera um despertar muito importante. E conta muito ponto também quando você for fazer ali um processo de seleção, tanto no caso do mestrado, ou então, se você for, mesmo às vezes algumas empresas podem ser que avalie, coloca lá no seu currículo lá que você fez iniciação científica. Pessoas, se valorizem, valorizem as oportunidades. Eu verdadeiramente eu tô clamando por isso. Porque a gente está sentindo mais carência de gente interessada, competente. Bem, então foi meio desabafo, meio que eu falei de N coisas aqui hoje, mas eu acho que é só para botar para fora isso, que me incomoda. Parece que a pessoa não tem uma visão do todo e menospreza as oportunidades que tem. Então, gente, é isso aí. Pensem melhor na vida de vocês. Tentem encontrar aí um ponto ótimo. Você não precisa, você não precisa às vezes de todo o dinheiro que você está ganhando aí. Não é pelo dinheiro, não é. A vida acadêmica, a vida profissional, ela é um processo de construção. Então, não menospreza isso. Ó, pessoal, então um abraço aí, depois a gente se fala. Eu vou continuar esses vídeos aí. Estou um pouco inquieto com isso, mas com razão. Um abraço, paz, sucesso e esforço, trabalho duro. Partiu? Tchau, tchau, gente. Tem neguinho aí que tem tudo na mão. Tudo! Tem até mamãe pra dar os sucrilhos dele de manhã, no café da manhã. Então você aí, ô leite com pera, os sucrilhos do café da manhã. Acorda, meu filho. A vida não é feita só de docinho, não. Vamos trabalhar. Bora trabalhar.